E aí, Brasil? E aí, mundo? Adivinha quem voltou? A titia Misha. Recuperadíssima, recuperadíssima. Porém, nos últimos 6 meses, vamos dizer, um pouquinho mais, nos últimos meses da minha vida, as palavras que mais ficaram na minha cabeça foram exame, cirurgia, tumor, hipófise. O que é hipófise? Exame de novo. Ai, meu Deus, outra coisa. Mas estou bem, recuperada 100% e vim aqui falar com vocês. Quando eu descobri o que aconteceu comigo, eu queria entender melhor a situação, a gravidade, o que era nódulo, tumor na hipófise, o que é hipófise, que eu nem lembrava que a gente tinha hipófise na cabeça. Eu queria relato de pessoas que realmente estivessem bem, falando do pós-cirúrgico, aparecer. Porém, o que eu encontrava na internet eram relatos e vídeos mais com termos médicos, assim, não falavam de igual para igual pra gente, vamos dizer assim. E eu queria achar algo para ficar mais tranquila. Então, eu quero fazer um vídeo da mesma maneira do que eu queria encontrar quando eu me vi desesperada nessa situação. Tudo começou no começo do ano passado. Eu vou trazer aqui o meu relato. Eu sei que cada caso é um caso, porém, de repente, alguém está sentindo algum dos sintomas, ou 2, 3 sintomas. Então, eu vou falar do meu jeito, dar o meu relato. Eu tenho explícito que cada caso é um caso, são coisas diferentes. Mas, de repente, uma pessoa que está muito nervosa e quer ver alguém bem depois de ter passado por isso, pode ficar mais tranquila, se identificar, ver aquela luz no fim do túnel que a gente não consegue enxergar quando está passando por um momento assim. Eu literalmente, porque eu comecei a ter minha visão toda, a visão direita toda tampada. Então, fica aqui deixando claro que é o meu relato. Eu não sei usar os termos médicos, falar desse jeito, e eu quero falar de uma maneira que a maioria das pessoas possa entender e ver que assim, meu Deus, existe uma luz no fim do túnel, porque chega um certo momento que é desesperador. E ao mesmo tempo você se constrange. Eu sempre fui de apoiar muito pessoas, dar força, incentivo, com uma positividade não tóxica, mas uma maneira de enxergar o lado bom e tranquilizar. E na hora que eu fiquei sabendo o que eu tinha, eu fiquei completamente sem ação. Eu fiquei em choque. Pra não falar que eu não encontrei nada, na verdade, depois de ter lido algumas coisas, já ter entrado em desespero, já tá sentindo alguns sintomas, o meu pai encontrou uma menina bem, num vídeo acho que no YouTube, falando que tinha passado, tinha dado tudo certo sobre a cirurgia. Mas a Misha aqui fez a inteligente, brilhante ideia de ler no Google. Então, uma das coisas que apareceram era assim, ó. Lesão celular, macroadenoma hipofisário. Nossa senhora, vamos lá. Minha colega que passou pela mesma coisa, já até decorou esse nome, eu ainda não. Macroadenoma hipofisário. Aí apareceu tumor, não sei o que lá, e aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E eu nem tenho medo de morrer, mas eu fiquei com medo que eu não sei explicar. Isso, eu tive realmente esse nódulo na hipófise. Hipófise, eu vou falar do nosso jeito. Na cabeça, ela fica embaixo do cérebro e atrás do globo ocular. É um pedacinho muito pequeno, que é responsável por uma série de coisas do corpo. E o que aconteceu? Ele foi crescendo e começou a apertar o meu nervo óptico. Mas aí vem a novela. Vamos explicar do começo para quem pode estar passando por isso se identificar. Eu comecei a ter um incômodo no canto da visão direita, como se fosse uma manchinha preta, mas era muito pequena. E achei estranho. Na verdade, eu comecei a perceber isso um dia, no começo do ano passado, eu estava em um trabalho, que eu voltava tarde, e aí eu estava dirigindo na Marginal, à noite, e os faróis dos carros começaram a me incomodar muito. Só que eu dirijo faz um tempo, já dirigi à noite, já dirigi na Marginal, e não acontecia isso. O que acontecia era aquele clarão dos faróis, que acontece quando alguém dá um farol alto, mas não para incomodar como aconteceu. Achei muito estranho, e de repente todos os faróis me incomodando. Eu comecei a andar com mais cautela, com medo de não ter o reflexo de algum carro, bater, e achei isso tudo muito estranho. Chegando em casa, eu relatei isso, né, e aí eu fiquei preocupada, né, e aí isso continuou ainda por alguns dias, até que eu comecei a ficar com medo, porque aí
tava comprometendo, será a visão? Será que era alguma coisa com óculos? Será que agora eu vou ter que usar óculos para dirigir, que eu só uso óculos para leitura, computador, essas coisas? Enfim, tava... Só que era assim, era alguma coisa no canto da bolinha do olho, assim, que incomodava. Enfim, passei no oftalmo, ele fez exame de retina e minha retina tava 100%, não tinha nenhum problema com a minha retina. E ele falou, olha, o seu olho não tem nada. E aí, ok, passa um mês um colírio e vamos ver o que que dá. Passei o colírio, era pra umidificar os olhos, o tempo tá seco, gude-gude, quero, é isso daí. Porém, não foi melhorando isso, e fui achando estranho, mas sabe quando a gente faz aquela coisa, não, mas tá tranquilo, daqui a pouco melhora, uma hora que der eu vou passar no oftalmo, enfim. E foram passando os meses, e às vezes essa parte ficava meio cinza, meio embaçado. Às vezes tava um pouco maior, e às vezes estava melhor. Eu cheguei até a ver em YouTube exercícios para os olhos e às vezes eu fazia, melhorava, né? Então eu pensei, alguma coisa, uma hora eu vou descobrir. Às vezes diminuía, enfim, não estava me incomodando tanto, me preocupei, porém não me incomodou, né? E aí eu entrei, inclusive, num trabalho novo, em julho, então falei, bom, deixa eu começar nesse trabalho, de repente mais pra frente eu vou cuidar do meu olho para ver o que tá acontecendo. Entre junho e julho, a minha menstruação também parou. E eu achei muito estranho, né? Eu tava com 39, então achei estranho. Na época eu ainda era casada, fiquei preocupada, porque não era nada do que eu tinha planejado. Fiz vários testes de gravidez e tudo negativo. E eu lembrei que tanto a minha mãe, né, como a minha avó materna tiveram menopausa muito cedo. Eu até comentei com a minha mãe ainda falou assim, nossa, será, Michele? Porque a minha menopausa veio com 39 anos e da avó Daisy, né, que era a mãe dela, com 38. Eu falei, nossa, mãe, será? Eu vou marcar então os exames ginecológicos. Até então consegui marcar, tinha começado ainda no trabalho, então marquei para um mês depois, bem cedo, enfim, e passei pelo médico, ele encaminhou um monte de exames para eu fazer. Porém, coisas de um mês e meio, 2 meses depois, aconteceram milhares de coisas na minha vida. Na verdade, não foram milhares, né? Foram algumas coisas que pareciam milhares e minha vida fez assim, ó. Igual exatamente assim. Saiu tudo diferente do que eu planejava, coisas que acontecem. Nesse momento que foi setembro, outubro, na verdade setembro, no comecinho de setembro, em coisas de 2 a 3 semanas, eu não conseguia mais ficar com janelas abertas com claridade na minha frente, porque eu não enxergava nada direito. A minha visão foi ficando comprometida, tava mais do que metade com aquele cinza meio preto embaçado. Eu comecei a ficar com medo de perder a minha visão. E enfim, depois de passar por um dos oftalmos que me atendeu e começou a fazer uns exames lá diferentes. E quando ele colocava a mão no lado direito, quantos dedos tem aqui? E tampando meu lado esquerdo. Eu não enxergava, comecei a ficar com medo. E ele falou assim, olha, Michele, alguma coisa tá machucando o seu nervo óptico. Tá apertando o seu nervo óptico. E é por isso que tá tampando a sua visão. Falei, doutor, mas eu não tô vendo quase nada mais, tô vendo só metade. Ah, você é muito nervosa? Doutor, eu sou mais ansiosa e tal. Você tá muito tempo sem férias, tá trabalhando muito, seu emprego é de final de semana, é direto. Não, doutor, tô no emprego novo, acabei de começar. Você perdeu algum ente próximo, querido? Eu, não, doutor, faleceu alguém? Não. Até falei, doutor, estão acontecendo umas coisas aí conturbadas e repentinas que eu também não entendi. Eu acho que isso mexeu, não sei. Ele falou, olha, eu vou te encaminhar para o neurologista. Na hora que ele falou isso, eu falei, neurologista, doutor? Ele, porque é o seu nervo óptico. E o nervo tá ligado ao sistema nervoso. Então você precisa ver com o neurologista o que tá acontecendo, para ele poder te dar um parecer, um encaminhamento, entender o que é isso pra gente resolver o problema. Ainda eu falei, nossa, doutor, então não é nada relacionado à visão. Ele falou assim, olha, eu vou falar de uma maneira bem clara pra você, pra ficar fácil de entender. Eu tenho aqui esse monitor de computador. Não adianta eu ficar aqui querendo regular a luz, a claridade, tudo dele, se o problema
tá nesse cabo que liga ele no computador. Então, às vezes ele tá falhando aqui, não é pelo que eu tô mexendo, é no cabo. Então, eu preciso entender o que tá acontecendo com esse cabo para eu curar um monitor. A mesma coisa é com seus olhos, você precisa passar no neuro. Lá vai Misha pro neurologista. O neurologista passa mais alguns exames. Ressonância não sei o que lá, ressonância do celular direito, não sei o que lá da cabeça esquerda, não sei o que lá, um monte de coisa. E uma campimetria. Não sabia que existia também esse exame. A campimetria é um exame que mede a... Será que eu tô falando certo? Enfim, vou falar do meu jeito. A percepção de cada visão. Então, uma hora eles tampam um olho direito, depois um olho direito, um olho esquerdo, e aí fica só um aberto e vão piscando umas luzinhas pra ver se você enxerga ou não. O meu resultado da campimetria, quando eu peguei, ele era tipo um olho, só umas manchinhas pretas, e o outro tinha metade, tudo preto, que eu não tinha visto luzinha nenhuma que apareceu, e a outra metade tava ok. Pronto, eu falei, meu Deus, a minha visão, tá acontecendo alguma coisa grave. Né? E aí, mais ou menos entre setembro e outubro, que foi onde isso deu uma acelerada, assim, eu comecei a sentir muito cansaço, muito cansaço, muito cansaço. E tinham acontecido algumas coisas, eu precisava resolver alguns assuntos, e aí eu ficava muito cansada. Comecei a ficar com vontade de chorar constantemente, assim. Às vezes eu tava no novo trabalho, dava vontade muito forte de chorar, e eu chamava pra alguma das amigas, assim. Ia no banheiro. Ai, enfim, foram muitos exames, muitas ressonâncias, até que um neurologista passou pra mim. Aí ele ficou olhando, né, os exames, assim, ó. Um nervoso. Você entrega, ó, tudo isso daqui era exame, tudo exame. Isso aqui é pouco perto de todos que eu tenho aqui. Todos, eu tenho 37 pastas, mentira. Ó, tudo isso, exame, 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 exame da cabeça, exame do coração, exame do pé, exame do tudo, do tudo. E aí eles ficam assim, ó. Por que eles fazem isso, né, os médicos? Por que eles... Aí ele vira um monitor lá. Aí ele fala assim, tá vendo aqui o seu crânio? Tá vendo essa manchinha preta? Isso é um tumor que tá na sua cabeça. Esse tumor é cirúrgico. Ele precisa sair daí urgente, por isso que cresceu tão rápido, tá acelerado, e você tá com o olho comprometido. Você precisa encontrar um neurocirurgião que esteja disposto a te operar. E começou a falar mais coisas, eu ficava assim, ó. Em choque. Naquela hora eu ouvia... Ele tava falando várias coisas e pra mim ele tava falando assim, ó. Tipo aqueles desenhos. Tipo isso. E eu fiquei assim. Acho que eu tava quase chorando assim na frente dele e ele... Então, desculpa, tá? Viu? Tio, desculpa. Mas é que a gente tem que ser sincero pra você entender qual é o caso. Peguei todas as minhas folhinhas, saí. Aí eu liguei pro meu irmão. Pensei assim, meu Deus. Meu Deus, vou morrer. Fiquei chorando as pitangas pro meu irmão. Fabinho, como que eu vou embora? Por isso que eu vou perder minha visão. Ah! Chorando, né? Enfim, foi desesperador, pra falar a verdade. E lá vai eu procurar um neurocirurgião. Aí, meu Deus, doutor Aniel. Pena que eu não sei o Instagram dele, mas doutor Aniel foi o anjo da minha vida que me tranquilizou. Ai, que bom. Que todas as pessoas que precisem encontrem um doutor como o doutor Aniel. E daí chega eu louca, né, pro neurocirurgião, doutor Aniel. O que tá acontecendo? Michele, doutor, o neurologista falou que eu tô com tumor na cabeça e o meu olho tá tampando cada dia mais, eu não tô conseguindo ver direito. Ai, meu Deus, doutor, ai, o que eu vou fazer? Ai, doutor, tudo acontecendo na minha vida. Ai, meu Deus, o céus ouvido ao mar, né? E aí ele, então senta aí, Michele, calma, bebe uma água, calma. Você sabia que tem tumor que dá pra dissolver? Eu vou usar a palavra nódulo, né? Que tumor assusta muito. Eu fiquei meio chocada com isso. Meu irmão ainda falou, vamos usar nódulo? Eu falei, vamos usar nódulo a partir de agora, tá, pessoal? Vamos lá. Tem nódulo que você pode dissolver com medicamento. Então, assim, primeiro eu tenho que fazer vários exames com você, pra você entender. Calma, não é assim, de uma hora pra outra. Fui me acalmando. Você tá muito nervosa você, hein? Brincou. E aí ele me explicou tudo explicadinho, direitinho. E ele falou assim, ainda eu falei, doutor, e se tiver que fazer cirurgia? Ele falou, não vou falar com você antes de cirurgia, antes da gente
ter resultado de exames, porque às vezes você nem vai precisar de cirurgia. Ele me explicou que, ele falou assim, olha, podem ser várias coisas, vamos entender o que é. E foi um doutor que me explicou coisinhas direitinhas e do jeito que eu entendo, e eu fiquei mais aliviada. E pensei, bom, agora o quanto antes eu quero resolver pra ficar tudo bem. Enfim, mais uma caralhada de exames. Aí um que era crucial não saiu, porque tinha aparelho nos dentes. Lá vai eu brigar com o povo do hospital. A menina, então acho que o seu exame não saiu. Eu falei, moça, como não saiu? O aparelho interfere. Por que ninguém me avisou? A senhora pode ver, então, tirar o aparelho pra fazer o exame. Eu falei, moça, eu tô com o aparelho fixo. Tudo uns BO que aconteceu, entendeu? Mas tirei o aparelho pra não ter nenhum problema, resolveu o quanto antes. E aí, levando os exames, ressonância. O caralho é quatro. É tanto exame que eu não sei quantos exames eu fiz. O tumor continuava crescendo. Realmente era um caso cirúrgico, como o neurologista tinha falado. E precisava ser retirado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, na cabeça. E aí foi explicado que a cirurgia seria pelo nariz. Também nunca imaginei que dava pra fazer uma cirurgia para tirar um tumor do meio da sua cabeça pelo nariz. Mas enfim, era assim, não haveria cortes. E antes de fazer a cirurgia, que era você tem que tomar aquela anestesia total, esqueci como que chama. Mas aquela que, entendeu? Você dá uma dormida aí por umas 8 horas, que eu queria... Eu acho que todo mundo podia ter uma anestesia dessa de vez em quando, sabe? É louco, qual é que eu tô falando? Enfim, como tinha que fazer anestesia geral, eu tive que fazer uma consulta, né? Com minha mãe, ou com meu pai, ou alguém que morasse comigo. Enfim, é assim o procedimento. Aí foram meus pais comigo. E eles falam assim, aí era o doutor Fábio Bota. Depois eu vou pegar o nome dos dois médicos, tá, gente? Porque eles são incríveis, de verdade. E aí foi com o meu pai e com a minha mãe, e eles falam assim, tudo que pode dar muito certo e tudo que pode dar muito errado. Dá um cagaço de dar tudo, que dá tudo errado. Tinham muitas possibilidades, então poderia dar meningite, porque, né, vai mexer pelo nariz, poderia dar um líquido, gente, eu falando do meu jeito, tá? Que é tipo uma espinha, um líquido de uma espinha que não pode ficar depois de fazer a cirurgia. E caso fique na cabeça lá, no final da cirurgia eles já sabem se acontece isso. É preciso colocar uma bolsa de sonda na coluna, e aí no pós-cirúrgico você tem que ficar lá 3 dias, pelo menos assim, ó, sem se mexer direito, levantando no máximo pra comer e tal. E aí você fala, caralho, eu vou morrer, certeza. Puta que pariu, desculpa os palavrões, mas é isso. E aí, no final, ele fala assim, ou, em alguns casos, no 5º dia, o paciente já tá em casa, enfim. São riscos. E aí eu tinha que passar pelo cardiologista. Lá vai eu no cardiologista, que aí precisava o cardiologista autorizar tudo. Eu tô contando detalhes, quem não quer detalhe vai passando o vídeo, tá bom? Mas eu sei que quem tá passando por isso vai querer detalhes, ou alguma pessoa que não sabia, enfim. Eu vou falar os detalhes porque eu falo pra caralho mesmo, então é isso, tá? Quem não quiser vai passando, entendeu? Pra ver se tá a parte... Entendeu? É isso daí. Aí, quando ele falou tudo, cirurgia marcada, ai meu Deus, é isso. Então, agora eu vou lá no cardiologista pra assinar, achando que eu ia chegar lá com os exames que eu já tinha, ia precisar fazer só mais um e ele já assinar. E eu vou toda serelepe lá, né? Na hora que eu vou falar, e o doutor... será que eu vou falar certo? Alsonos. Ele é da Clínica Fari, gente, ele é ótimo, sério. Ele também foi muito firmeza, aí eu fiquei segura com ele. Eu cheguei, doutor, tenho isso, aquilo, toda afobadinha, né? Toda querendo já operar na hora. Aí, gente, eu não tinha passado com esse doutor 1 ano antes e não lembrava, porque ele tinha cavanhaque e depois estava sem. Eu achei o nome bem diferente, mas associei. Aí vai a Michelle toda felizona, né? Doutora, é só esses daqui, ó, pra fazer a cirurgia. Ele, o que o seu médico falou? Falei, ele não falou nada. Não, ele me mandou um papel. Falei, não mandou, doutor. Ele era esse daqui que eu tinha que passar pro senhor assinar. Ele falou, ele não deixou nenhuma guia com você? Eu falei, a guia tá aqui sim. Aí ele falou, você tá vendo esses nomes aqui, ó? São os exames que você tem que fazer pro pré-cirúrgico. Nossa, eu tomei um choque, porque eu achei que ele já ia assinar e eu já ia estar pronta pra cirurgia, né? Ele falou assim, não, você vai ter que fazer esses exames primeiro. E o seu coração tá melhor? Eu falei, meu coração? Aí ele falou, melhorou aquelas batidas que você estava tendo mais forte, aquela aceleração. Eu falei, não, mas eu não estava tendo isso, doutor. Ele falou assim, ano passado você passou aqui comigo, ó, você estava com o coração acelerado, sei que lá, tipo, todo o meu prontuário. Eu falei, doutor, era um senhor, aí que eu conheci. Ele foi super positivo, super calmo.
Fala do jeito que a gente entende, tá bom, gente? Isso é muito importante. E, ele tem página no Instagram, segue o Dr. Alsonos, depois eu deixo aqui, entendeu? Página, ele posta vários conteúdos cardíacos, né? Não, ele é cardiologista. E, é muito legal, eu passei até a ter menos medo depois de ver o Instagram dele. Ver o jeito que ele explica. E, muito obrigado. Ai, que velho, o nome dele tá aqui. Gente, desculpa, tá, doutor, se eu falar errado o seu nome. Doutor Alsônios Salz, ixi, aí é um monte de consoante, entendeu? Mas eu vou pôr o Insta dele, aí fica tudo certo, não tem problema não. Ele é cardiologista, acho que ele é cardiologista chefe, ele é, entendeu? Vê lá o Instagram dele que, muito obrigada, doutor, o senhor me ajudou a ficar um pouco mais calma. Tive que fazer tudo? Tive, né? Lógico. Mas depois voltei e ele é o homem que autoriza, entendeu? Fiz eletrocardiograma, ecocardiograma, corrida ergométrica, não é assim, é aquele da esteira lá que eu esqueci o nome, o Holter, sei lá, o coisa que você fica lá 24 horas. Ai, é tudo, né, do cardiologista, porque é ele que faz esse negócio aqui, ó, a avaliação. Será que dá pra ver? A avaliação pré-operatória. Se o doutor Alsonos e os colegas cardiologistas dele não der ok, você não faz nada. Fiz a cirurgia, foi feita a remoção. Graças a Deus, o meu caso foi daquele menos grave, de que 5 dias realmente estava em casa, fiquei 4 dias no hospital, tudo retirado pelo nariz, então é uma maneira que eu nunca imaginei que era possível também. Nessa altura do campeonato, o que mais eu tinha? Eu já não estava praticamente enxergando da visão direita, eu enxergava um dedo da visão direita e estava ficando embaçado. Em coisa de mais ou menos 2 meses, eu não estava conseguindo ler mais, eu diria visão dupla, números duplos. Para assinar, eu tomava muito cuidado, porque eu comecei a ver 2 linhas, então eu enxergava, mas era com muita dificuldade. E nessa cirurgia também tinha o risco, de repente, de tirar, né, esse tumor e a visão não voltar, ou a visão voltar 100%, enfim, são riscos, né? Como o doutor Alsonos mesmo disse, sabe qual é a única cirurgia que não tem risco? A que não é feita. Então era isso. E o doutor Aniel também disse uma frase que ficou muito na minha cabeça, assim: hoje o seu maior risco é não fazer essa cirurgia. Foi algo muito desesperador, eu tava tendo essa visão dupla, como eu falei. Às vezes eu olhava para um ponto e, por exemplo, vi uma pessoa, e aí quando eu olhava de novo aqui, a pessoa ainda parecia meio e sumia, sabe? Como se tivesse retardado a sua percepção, assim. Pra assinar, tava ficando muito complicado. Pra dirigir, tava muito difícil. Quando eu lembro... Pausa, senão eu não vou conseguir falar. Eu tava com muito medo. É um medo que eu não sei explicar, assim. Eu achei que eu ia perder minha visão. Aí eu ficava pensando assim, gente, por que eu sou tão ansiosa? Por que eu sou tão nervosa? Só de pensar já dá um nervoso de novo. E eu gosto de fazer crochê, eu faço cabelo, eu trabalhava... tudo que você faz, você usa a visão, né? Então dá um medo muito grande de perder. E lá naquele começo, como eu não tinha encontrado, só tinha encontrado termos médicos, assim, meu pai até encontrou uma menina que falava, né, e tava bem, mas, assim, o que eu tinha procurado naquele começo, não apareciam pessoas bem falando dessa cirurgia, assim, depois da cirurgia feita. Eu, pelo menos, não tinha encontrado. Então eu pensava assim, meu Deus, mas não tem ninguém que tá bem pra falar disso, porque... Mano, a cirurgia deve ser muito louca, mano. Meu Deus do céu. Então foi muito assustador pra mim. Primeiro porque eu nunca tinha feito nem cirurgia. Eu passava mal pra tirar sangue e ia aplicar medicamento na veia, tá? Eu passo mal, não desmaio mais. Passei 30 anos caindo, mas depois de uma enfermeira anja chamada Raquel. Ela me ensinou a sempre avisar. Então hoje quando eu tiro sangue e aplico medicamento na veia, eu tenho que estar deitada e não desmaio. Gente, parei de passar vexame pelo menos. E... mesmo assustada, deu tudo certo, fui pra cirurgia, chorei igual criança que não quer ficar na escola na hora da cirurgia, tá? Fiz uma pataquada lá, virei uma comédia. Deve ser, um monte de gente deve fazer isso, mas enfim. Um dia eu conto essa patifaria, entendeu? Essa presepada que aconteceu na hora de eu entrar pra cirurgia, que hoje eu falo rindo, mas na hora eu fiquei chorando igual criança que não quer ficar na escola e fica, pai, mãe, quero ir embora. Mas deu tudo certo. Tem uma menina, inclusive, que trabalha
no mesmo local que eu, que passou pela mesma cirurgia. No caso dela, infelizmente, ela teve algumas complicações, né? Ela teve, tá certo? Ela teve algumas complicações, mas também tá super bem. As pessoas assustam muito, né? Quando a gente fala de tumor na cabeça ainda, né? Então é algo muito assustador, né? A gente tinha combinado de falar nódulo, né? Então, de nódulo na cabeça é muito assustador, é muito pesado, não só para quem passa, mas para as pessoas que estão próximas, né? Principalmente mãe, pai, irmão, cunhada, como foi no meu caso, madrinha. Pessoas que amam a gente. Eu fui muito abençoada em todos os sentidos, porque realmente eu falei para pouquíssimas pessoas, e as pessoas que eu falei foram discretíssimas e passaram e emanaram muitas coisas boas. Eles respeitaram o meu momento, assim, eu não queria falar porque eu não tinha forças para explicar o que estava acontecendo. Eu tava com muito medo, muito medo, muito medo. E além disso, estou abençoada de ser o caso de e no quinto dia já tá em casa, o local que eu tô, tanto o meu líder, meu gestor, foi extremamente humano. As meninas também, que sabiam do administrativo, foram muito respeitosas, passaram palavras muito acolhedoras. Pessoas mais próximas também que sabiam, mesmo sendo muito poucas, foram incríveis para mim. E de tudo isso, assim, uma das cenas mais representativas para mim foi quando eu volto do pós-cirúrgico, depois de ter ficado transtornada, chorada. E na hora que. Ai, meu Deus, como eu vou falar isso? Vamos lá, vamos tentar. Eu abro meus olhos assim na UTI. Ai, eu tenho do meu lado direito a minha mãe segurando a minha mão, o meu pai fazendo carinho no meu rosto do meu lado esquerdo. Ai, gente, eu não queria chorar pra fazer esse vídeo, mas eu escuto a voz do meu irmão, do meu lado direito, falando: a mim tá acordando. E ele tava perto do meu pé. E a minha madrinha tava do meu lado esquerdo, no meu pé. Então, isso ficou muito forte pra mim. A minha cunhada Iris, né, claro, ela não pôde aquele dia estar, porque eram pouquíssimas pessoas que estavam, mas ela também foi muito, muito importante na minha vida. Ela me ajuda muito, muito. E ela também estava muito presente assim na minha vida, e eu sou muito grata, principalmente essas pessoas. E ali quando eu acordo, eu consigo enxergar meus 4 pilares da vida, assim. E eu acho que foi muito representativo isso. E essa cena eu nunca vou esquecer na minha vida, nunca. E não eu queria chorar, mas acontece, é uma cena muito forte, uma situação muito forte, né? E eu tive tias, tios, primos, ai, amigos, queridos, pessoas que rezaram muito, muito por mim, independente da religião. Eu queria todas as que eu recebesse todas as energias positivas. Então, todo mundo que torceu por mim, o pessoal do trabalho que também me recebeu muito bem no retorno, tá, gente? Que eu já voltei. Um detalhe muito importante dessa cena. A primeira coisa que eu falo pro meu irmão é assim: Fábio, eu tô enxergando o ponteiro de segundos daquele relógio, ele é vermelho, e eu não tava mais conseguindo ver algumas coisas de longe, né? E o meu irmão ficou muito feliz, assim, ele: caramba, Mi, você tá enxergando. E no dia seguinte que eu fui pro quarto, a primeira pessoa que tava é um primo também muito querido, o Thiago. E aí eu falei: Thiago, eu tô enxergando sem tá com duplicidade. Eu tava muito feliz, eu tava parecendo criança que aprendeu a ler, assim. Aí eu falei: olha, eu vou ler pra você a placa. E eu li ela, a placa que tinha, ainda ele brincou comigo: ai, sim, agora eu tô enxergando mais, que é águia, não sei o quê. E foi um aprendizado em tanto, a gente aprende a ressignificar muita coisa e parar de causar e se preocupar com coisinha, sabe? Que não leva a gente a nada. E trago esse vídeo para deixar como um relato para pessoas que possam estar passando pela mesma situação e não encontrem alguém bem falando sobre isso. Já foi feita a biópsia, né? Esse nódulo, graças a Deus, foi benigno. É claro que agora eu preciso fazer alguns acompanhamentos, passar primeiro de 3 em 3 meses, para ver se tá tudo certo, se não ficou resquício, se tá tudo ok, enfim. Mas eu tô muito feliz que eu consegui voltar a ler livros de novo, né? Aí a gente valoriza tanta coisa, né? A valorizar mais as pessoas que querem a gente bem de verdade.
deixo a todos os familiares que falavam comigo nesse período, assim, eu recebia muita mensagem, foi muito importante isso, muita coisinha, um detalhezinho de gente que lembrava, aquela coisa de perguntar, e aí, você tá bem? Conversar um pouquinho. Foram pessoas do trabalho que eu estou, familiares, familiares mesmo, assim, primos, tias, tios, primas, tios e tias e primas e amigas que também vieram. E tem algumas pessoas que são pessoas queridas mesmo, que às vezes não são suas amigas, mas são tão queridas que sabiam e ao mesmo tempo algumas ficaram sabendo depois, assim, e te procuraram. Então isso, vocês não têm ideia de como ajuda e como dá apoio pra gente se recuperar. Ah, e algo muito interessante é que depois da cirurgia, na minha recuperação, eu encontrei vídeos, né, consegui achar 2 programas, uma já era da cultura, explicando tudo, e aí eu vi que uma série dessas coisas de vontade de chorar, de ficar muito com aquele sentimento depressivo, cansaço, eram os sintomas de tumor na hipófise. Parar a menstruação para mulheres era, então assim, eu já estava tendo alguns sinais, mas nunca imaginei que era isso. E ele também estava meio que adormecido ali em mim, né? E aí em setembro ele deu um surto muito rápido, ele acelerou muito o processo, vamos dizer assim, fora do normal, entendeu? Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente também não entende, não sabe por quê, precisa passar, mas eu acredito muito que nada é por acaso e tudo tem um propósito de Deus, de acordo com o que eu acredito. Então, às vezes a gente passa por momentos assim para ressignificar a vida, para valorizar, para começar uma nova fase melhor, enfim. Algum motivo tem, mas a gente só entende depois. E tô muito grata a Deus demais, assim, a tudo que eu acredito por estar bem. E eu tenho certeza que muito disso foi devido à minha fé. Porque a fé independe de religião, né? A fé move muita coisa. E aqui fica o meu relato, a minha gratidão a todo mundo que falou comigo, que de alguma maneira passou algo positivo, que tentou ser o mais presente possível ou passar alguma palavra. Muito grata a Deus, a tudo que aconteceu, por isso com certeza tem algum propósito, mas existem alguns nomes assim como a minha mamãe Esmeralda, é um exemplo incrível assim de mulher, de força, que tadinha, imagina uma mãe lá, filho 6, 7 horas numa cirurgia. Meu pai, muito presente em minha vida, que me ajuda demais até hoje, é um amor assim incondicional também. Meu irmão Fábio, que é uma pessoa que eu sei que eu posso contar pra minha vida inteira, assim. A minha cunhada Iris, que é assim incrível, a melhor cunhada que eu poderia ter. Óbvio, minha madrinha Edisel, que é minha segunda mãe e tá comigo em todos os momentos, seja quando eu tô lá dando aquela risada como madrinha, eu tô muito mal. Então, assim, minha gratidão é enorme. E ao meu sobrinho lindo, o Ícaro, que fez inclusive um desenho pra tia Misha enquanto tava no hospital, tá? Segundo ele, essa é a caverna, dá pra ver a caverna, bem colorida, igual ele gosta. E a titia Misha também. Ah, esse desenho eu vou guardar pra minha vida, sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah lá, e eu já chorando de novo. Ah, o nome dos médicos, né? O oftalmologista, que foi o primeiro doutor atencioso que encaminhou para o neurologista, foi o doutor Ricardo Giacometti Machado. Ele fez uma cartinha para o neurologista para a gente descobrir o que estava acontecendo. O doutor Fábio... Ai, como é o nome dele? Fábio Pires Bota, super atencioso, super neurocirurgião, da equipe do doutor Aniel, eu acho que é assim que fala, nunca sei se é Raniel ou Aniel. Aniel Moraes Serpa Nascimento, neurocirurgião, foda, hein? Muito foda. Esses foram incríveis. Ah, e o doutor cardiologista, né? Que é o que autoriza a bagaça inteira. Se ele não autorizar, meu bem, volta pra lá pra fazer tudo de novo. Que é o doutor Alsonius. E eu não sei falar o sobrenome dele, mas eu vou deixar o Insta dele pra vocês seguirem, porque é muito legal, tá?
Até coisas depois, assim, que eu vi de coração, conhecido que passou alguma coisa do coração, eu falava, nossa, o doutor Alçones acho que falou isso. Então segue lá que tá legal. É bom, né, a gente saber para acompanhar. Esses médicos foram muito importantes e essenciais, né, eu diria, para poder passar para o processo de cirurgia e fazer, né, todos os procedimentos. Então, se você tá passando por isso, eu espero que de alguma maneira tenha te ajudado esse relato e pode ficar tudo bem também com você, exatamente como ficou comigo. Acredite sempre. Mantenha sua fé viva, que nada é por acaso. Pelo menos no que eu acredito, nada, absolutamente nada é por acaso. Tem um propósito e muitas vezes, na maioria delas, a gente só descobre depois. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde. A Iris, Michele aí, ó, 100%. Caverna diferente. O que você vai fazer? Uma caverna. E pra quem que você tá fazendo? Pra Xabi. Pra tia Mi? Amanhã eu vou levar pra ela? Então tá, quando você terminar você me chama. Pode ir lá. Tá bom. Ela é bem grande. É? Mas eu tô fazendo o pingo dela. Tá bom. Que ela é bem grande também. Mas o pingo dela são bem pequenos. Esse já tá pronto. Tá Eu vou bom. fazer o outro. Que cor que é essa que você vai usar agora? Azul e laranja. Minhas cores favoritas. Abençoar é a correria, é minha fé.